Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre uma relação entre a visão, a cosmologia ameríndia e a cosmologia que a gente pode chamar de ocidental. Eu acho muito interessante ver que algumas sociedades ameríndias elas tinham a visão de que tudo era vivo. Tinham, não sei se é a melhor forma de dizer, tem, né? Algumas sociedades têm essa visão ainda de que tudo é vivo. Então, a vida não só no, no humano, nos animais, nos insetos, mas também a vida no rio, a vida no sol, a vida na lua, a vida na terra, a vida nas pedras e etc. É, como a gente foi criado, geralmente, a maioria, né, dos brasileiros foi criada numa visão, numa cosmologia ocidental, que separa o vivo do não vivo, a gente tende a olhar para outras cosmovisões como às vezes até uma visão de que são atrasadas, são erradas, nossa visão é mais apurada. Entretanto, e acaba colocando a nossa cosmovisão como uma coisa muito estabelecida, muito rígida. Entretanto, quando a gente olha a questão de uma maneira mais completa, a gente começa a ver que a nossa cosmovisão também tem falhas, né? Então, a cosmovisão ocidental é muito conectada com a ideia de que há um corpo e uma alma, por exemplo. Há um divino que é um absoluto e que, apesar de muito inteligente e todo-poderoso, todo capaz, tudo vê, não se comunica de uma maneira clara, o que gera o, o representante dessa divindade, né? Então, nas religiões que são mais comuns no Brasil, por exemplo, o padre explica o que Deus quer dizer, o pastor interpreta a Bíblia, enfim. Então a gente começa a ver que a cosmovisão ocidental ela não é um absoluto de razão contra cosmologias mais ignorantes, mas é uma cosmologia que tem suas vantagens em alguns pontos e tem suas desvantagens. E quando a gente olha para essa cosmologia ameríndia de que tudo é vivo, pode parecer que num primeiro momento os nossos sistemas, a ciência, vamos dizer assim, é, quebrou esse paradigma ao afirmar, né, que a pedra não está viva. Entretanto, a preocupação da cosmovisão não é necessariamente com os fatos em si, mas é como você vai se relacionar com esses objetos. Então, quando eu olho para o mundo como se o mundo me fosse um presente divino, no qual eu estou aqui para usar, onde animais são objetos para que eu use, eu posso ser cruel com animais sem perceber o sofrimento desses animais. Eu posso desgastar o planeta em que eu vivo de tal forma que a vida se torne muito mais difícil nesse planeta. Então nós estamos vendo as mudanças climáticas, por exemplo. Porém, quando eu tenho uma cosmovisão de que tudo é vivo, isso possivelmente me leva a cuidar de tudo que está à minha volta e entender que há uma conexão. E é muito interessante ver que essa visão de que tudo é vivo, ela muitas vezes é mais real do que a visão de que tudo é morto no sentido de construção de mundo, da realidade. Por quê? Porque de fato, mesmo que as coisas não estejam vivas, nós vivemos no mesmo planeta e o que um ser humano faz afeta o outro. O desgaste que eu gero numa parte do planeta afeta todo o planeta. Então, exemplos muito claros disso foram, por exemplo, os testes nucleares. Então, um país X desenvolvia armas nucleares e falava, vou testar. Então, é uma visão individualista, uma visão que, nessa cosmologia ocidental, faz todo sentido. Afinal, eu, como grupo, como sociedade, até mesmo como pessoa, talvez, levando isso a um extremo, quero testar armas nucleares. Entretanto, estamos todos presos dentro de uma estratosfera e respiramos o mesmo ar. Então, o teste nuclear que era feito em qualquer lugar do planeta gerava
vestígios nucleares em todos os seres humanos, em todas as plantas. Inclusive há testes radioativos de carbono que se utilizam dessa época para datar algumas coisas, né? Então há esse impacto coletivo. A questão da Covid também deixou isso muito claro, né? Que a preocupação se eu quero ou não me contaminar não é suficiente, porque mesmo que eu queira me contaminar, no momento que eu me contamino, eu estou tomando essa decisão por outras pessoas que não queriam ter uma pessoa como vetor. Então nós tivemos de agir de maneira coletiva. E a reflexão antropológica que eu queria trazer com isso é para que a gente não descarte as cosmovisões já de pronto como inferiores, como um estudo de algo que é um estudo como se eu estivesse estudando coisas no museu, num passado, um mero passatempo. Mas como essas cosmovisões vivas e atuais também podem nos trazer melhorias para a nossa cosmovisão. Então, em vez de meramente abraçar uma cosmovisão que se tem geralmente como estabelecida, mas que a gente continue a perceber que as cosmovisões mudam conforme o tempo e que nós podemos agir não só de uma maneira passiva reflexiva, ou seja, conforme as coisas vão acontecendo a gente vai adaptando, mas também de maneira ativa, dizendo, né, trazendo a palavra de que talvez um ponto de uma outra cosmovisão seja mais eficiente para a construção de um mundo melhor. Era isso, pessoal. Até a próxima.